Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Vamos a nossa. André, que saudade! Que fiquei feliz de ter você por aqui, André. Estou esperando o Fernando já deu um convite. Fernando já entrou, estou guardando o Fernando. Sejam bem-vindos. Boa noite a todo mundo. Nossa live hoje vai ser especial. Sábado passado foi também, convidei a minha terapeuta para falar sobre musicoterapia. Acabou que os meus sábados ficaram sábados terapêuticos, né? Que eu convidei a Marli para falar sobre musicoterapia e dança sábado passado e convidei o Fernando. Quando ele entrar, vou apresentar o Fernando para vocês. Estou aguardando o Fernando. Cadê o Fernando? Deixa eu fixar aqui nosso tema de hoje, corpo e as emoções. Vamos ver se o Fernando vai entrar. É a primeira live do Fernando. Ele falou que a primeira live ele não sabia nem muito como fazer, mexer em Instagram. Eu expliquei para ele. Tá se familiarizando, né, gente? A gente está aí nessa era de lives e comunicações virtuais. É o que dá pra gente. Agora tá tentando, né, Fernando? Manda de novo. Manda de novo. Vamos ver se agora vai dar certo. Primeira vez que ele tá usando, então... Fernando, você tem que estar com a sua câmera ativada. Então vai lá em configurações, ativa a câmera, porque se não tiver com a câmera ativada, você não consegue fazer nenhuma chamada de vídeo. Então tem que ir lá em configurações da câmera. Oi, Sussu! Gente, sejam bem-vindos, quem está chegando agora. Tem um monte de gente que seguiu o meu perfil aqui. Estou muito agradecida a vocês por causa do Fernando, né? Muitos pacientes do Fernando. Então, para quem não me conhece, eu sou Kelly Reis, eu danço há mais de 30 anos, gente, mas trabalho com a dança há 26 anos, dança de salão, dança 2. E é minha vida, minha arte. E nesse momento eu estou levando um pouco, fazendo com que a dança fique um pouco mais pertinho de vocês. Levando um outro lado da dança também, que é esse lado mais da emoção, né? E é isso, sejam bem-vindos. Todo sábado a gente vai ter uma live por aqui, falando de algum assunto bacana, que vai acrescentar aí pra gente. Vamos ver se o Fernando vai conseguir entrar agora. Fernando? Ô, Ângela, obrigada, viu? Muito obrigada, os meus alunos aí. Que bom ter vocês aqui. Convida todo mundo para saber um pouquinho. A gente vai falar sobre as emoções, como que elas afetam, né, nosso corpo, nosso estado de ser. O Fernando é um excelente terapeuta e eu tenho muita sorte por ter pessoas que passam pela minha vida Oi, André, é um prazer encontrar você também, viu? O Fernando, eu tenho muita sorte, o Fernando é meu aluno de dança, ele e a mulher dele, a Cíntia, são dois terapeutas incríveis. E eu fiz um trabalho com ele de constelação familiar. E, enfim, o Fernando é meu aluno. E por ele ser meu aluno, difícil ser meu terapeuta, né? E tá, Fernando, eu espero você, tá bom? Aí você entra de novo. E eu fiz um trabalho de constelação familiar. Tem o André tá aí, algumas pessoas que estão aí que fizeram trabalho comigo. E foi sensacional para quem não sabe sobre constelação familiar. Esperar o Fernando entrar para ele falar um pouquinho mais disso. Me ajudou muito. Eu sou uma pessoa que procuro sempre estar entendendo, principalmente de mim, porque eu acho que quanto mais eu puder entender de mim, eu consigo despertar o melhor no meu aluno, né? Se eu sei, eu consigo dar o que eu tenho. O que eu não tenho, eu não consigo dar. Então, cuidar das minhas emoções é importante. Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, vamos esperar o Fernando entrar.
comenta, tem um pontinho de interrogação aqui do ladinho dessa caixa de perguntas. Comenta lá, clica no botãozinho de interrogação e faz a pergunta. Porque aí a gente consegue, aqui no chat é muito rápido. Vai passando e aí eu não consigo ver, né, as perguntas, tá? Mas aí vocês clicando lá no pontinho de interrogação, fica mais fácil para eu selecionar a pergunta aqui e mostrar para o Fernando. Tem um aviãozinho também aí do lado, que você pode clicar nele e compartilhar esse vídeo lá na sua lista de amigos aí no seu Instagram. Então, compartilha com pessoas que vocês acham que deveriam ouvir, saber um pouquinho mais sobre suas emoções. E nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa mais ainda, né? Estar com as nossas emoções em dia. Em dia, não sei se é essa expressão, acho que a gente vai passa a vida toda tentando entender, né? Tentando arrumar a casa. Fernando, cadê você? Vamos esperar o Fernando. É isso, gente. Você é novo, né? Você tem que estar. Você pode entrar pelo da Cíntia também, tá, Fernando? Se você quiser, entra pelo perfil dela, vai aparecer Cíntia aqui, mas não tem problema. É sua mulher, sua esposa. Então, você pode entrar pelo dela. É isso, gente. Antes do Fernando entrar, Oi, Neide, tudo bom? Eu acabei de dar uma aula agora num evento chamado Elas por Elas. É um evento feito para mulheres, né? Para quem segue aí no mundo da dança. E deixa eu ver, quem que foi que me enviou uma solicitação aqui? Desculpa, gente. Fernando. Vou adicionar. Fernando, convidei você. Veja se agora chegou. Consegui! Conseguiu, Fernando! Sua primeira live, né? Você é meu irmão. Sua primeira live. Você vai aprender, ó, depois dessa live, você vai receber muitos convites para falar sobre esse assunto. Vou mesmo? Fernando, seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, Kelly. Tá. Feliz. Desculpa ali os problemas Fernando Nóbrega, deixa eu apresentar você para o meu público, para os meus alunos que estão aí. O seu público já conhece a sua grandiosidade, né? O Fernando é psicólogo, analista bioenergético, professor da Saberge, terapeuta de casal e família, constelador familiar, mestre em educação e meu aluno querido. Já se apresentou também? Eu já me apresento. O pessoal já me conhece. Você quer me apresentar? Já, deve ter gente aí que não te conhece. Eu já falei um pouco para as pessoas do seu público que acabou de me seguir desde ontem, está me seguindo aqui. Bacana. Falei que eu trabalho com dança há 26 anos, enfim, mas eu danço há muito tempo, desde os meus 6 anos de idade. E sou fisioterapeuta graduada, acupunturista pós-graduada, mas a dança realmente é minha vida, minha profissão, minha arte maior. E falei para eles, Fernando, você é um aluno meu de muitos anos, você e sua esposa, Cíntia. Você sofre comigo. Eu sofro, não, me divirto, aprendo muito com você. E eu fiz um trabalho com você agora de constelação familiar, antes dessa pandemia, num lugar lindo, né, em Petrópolis, né? Petrópolis. E eu amei, foi uma experiência muito grande para mim. Eu sempre quis, a gente já tá para fazer um trabalho juntos, aí você associando a bioenergética, a dança, e a gente sempre comenta, vamos fazer. E aí eu trouxe a Marli para falar sobre musicoterapia e pensei em você. Eu falei, eu tenho que chamar o Fernando para falar sobre o trabalho, sobre bioenergética, sobre o campo das emoções. Eu preciso que as pessoas escutem o Fernando. Então é isso, Fernando. Queria que muito você... obrigado. Um prazer ter você aqui, com saudade das nossas aulas, na torcida para que a gente volte logo. Tem umas pessoas aqui que fizeram constelação familiar, então aqui o André está aqui. O André. Fala, André, tá todo mundo, né? Tem a tá Dani, todo mundo. Conheço, Fernando, o tema da nossa live, o corpo e as emoções. Você comanda que é a minha primeira e a sua milésima.
Só a primeira de muitas, tá? Muitas lives virão. Qual a diferença de emoções e sentimentos? Tem diferença? Então, primeiro, antes de eu começar a falar, eu queria te agradecer, Kelly, por essa oportunidade. Tá? Eu acho que eu nunca falei para o público da dança. Né? A dança, para mim, tem um lugar muito querido dentro de mim, na minha história. Talvez em algum momento eu vou estar comentando. Então, eu tenho é muito precioso a dança para mim. Então, é uma honra estar aqui falando também com o seu público, né? Que é o público da dança. E eu espero tentar conseguir falar de forma mais simples possível, para conseguir também que todo mundo entenda, né, que eu possa contribuir, né, para esse público tão importante, tão vital que é esse público da dança, tá? A diferença entre emoção e sentimento, né? A emoção, ela é fisiológica, né? Primeiro, antes de eu falar isso, eu sou psicoterapeuta corporal, né? Eu trabalho com análise bioenergética e sou terapeuta de família de casal. Né? O que é um psicoterapeuta corporal? A gente trabalha com o corpo dentro do consultório. A gente acredita que você é seu corpo. Isso significa que dentro de cada célula do seu corpo tem a sua história de vida inteira. Então a gente aprendeu, né, com os nossos pais, avós, bisavós, teóricos, né? Quem fundou a análise bioenergética foi Alexander Lowen, né, que seria o nosso pai. A gente tem um avô, que é o Reich, né, que foi um discípulo do Freud, que seria o nosso bisavô, o Freud, só para vocês entenderem a geração que vem por trás da gente, né? E quando eu também estou falando, mesmo na primeira pessoa, existe uma rede de terapeutas que trabalham com essa área, tão competente, quanto mais competente do que eu, né? Meus mestres e tantos outros queridos, e que a gente acredita muito nisso, né? Que o corpo tem uma sabedoria e que nesse corpo também tem emoções que a gente pode trabalhar, que a gente pode acessar ela, né, via o trabalho corporal, via esse contato corporal. Então, o Reich, lá, antigamente, ele era discípulo do Freud, a gente está falando lá de trás. A grande questão dele foi que ele atendia as pessoas no consultório e ele começou a perceber que as pessoas falavam sobre coisas dolorosas sorrindo, né? Ou ele começou a perceber que o corpo falava algo e que essa linguagem do cliente, do paciente, não estava falando. E naquela época, o analista ele trabalhava atrás do paciente. O paciente deitava no divã, o analista ficava atrás, o paciente falando, e o analista atrás, sem esse contato visual, sem esse contato relacional, interpessoal, frente a frente. O Reich foi a primeira pessoa que olhou para o corpo, né, do seu paciente e chamou atenção para isso, e essa foi uma das divergências dele do Freud, onde ele fundou uma linha que é a psicoterapia corporal, e de lá, né, ele como nosso avô, ele transformou uma rede de outras pessoas, de outros criadores, e um deles foi o Alexander Lowen, que é um americano, que fundou essa linha que chama análise bioenergética, que é uma linha dentro da psicoterapia corporal. A sua pergunta sobre emoção e sentimento. Né? Isso é muito... Muitas pessoas falam de sentimento, mas, na verdade, muitas vezes é um pensamento. Por exemplo, quando um bebê, uma criança, né, eu tenho um filho de 3 anos, né, quando ele está no canto, triste, e eu viro para ele e falo assim, você está triste? Né? Quando eu olho para essa criança e falo, você está triste? Ele não sabe que aquelas sensações todas fisiológicas que estão acontecendo dentro do corpo dele se chama tristeza. Né? Isso é chamado a partir do outro, que é esse adulto, né, que nomeia. Então, é uma nomeação. Né? Esse sentimento muitas vezes tem muito a ver com a área mental. Né? Tristeza, raiva, alegria. Tem gente que fala que está triste, mas está sorrindo corporalmente. Né? Então, e a emoção, ela é fisiológica. Ela é um conjunto de sensação que toma o nosso corpo. E isso é muito importante a gente poder saber. Quantas pessoas, às vezes, perdoam um outro sem se permitir sentir raiva, né? E, teoricamente, se você precisa perdoar alguém, é porque esse alguém provavelmente fez alguma coisa com você ou contra você, né? Então, e naturalmente, humano, você sentir raiva. Então, as emoções, elas são fisiológicas. Se a gente não abre espaço no nosso corpo para poder viver essas sensações,
elas ficam, né, presas dentro da gente. Elas nos limitam na nossa vida, na nossa vitalidade, nas nossas escolhas, né? Elas ocupam um lugar muito forte na nossa vida presente, mesmo que eu não saiba disso, mesmo que eu não tenha, eu ignore isso completamente. O fato de eu ignorar não significa que essas forças não estão atuando dentro da gente. Então, quando eu nomeio para o meu filho, ele vai começar a perceber que aquele conjunto de sensações se torna o sentimento de tristeza, ou quando ele fica com então, raiva. A sensação dele é a emoção. É a emoção. Nomeação seria o sentimento, é isso? A emoção é esse conjunto de sensações. A gente nomeia como um sentimento de tristeza. O sentimento de então. A nomeação é quando você nomeia que é tristeza, aquele conjunto de sensações. Isso, é o que acontece. Muitas vezes as pessoas falam desses sentimentos sem esse corpo experimentar de fato aquilo que elas estão dizendo. Né? E isso foi o que o Reich lá atrás começou a perceber. E o que a gente fala tem que estar conectado com aquilo que a gente sente e com o fisiológico do nosso corpo. Agora, para eu fazer essa ponte, essa conexão, eu preciso me conhecer e ter cuidado de olhar para isso. Descobrir que isso existe, né? Porque se a gente não descobre que existe, a gente não cuida. Né? E a partir do momento que eu descubro que existe, que eu resgato o meu direito de cuidar disso, eu começo a cuidar. Né? Eu dei o exemplo do meu filho, de uma criança, mas muitas vezes, na minha infância, muitas vezes a criança não tinha muita voz. Né? Então, e na história da humanidade, a criança não era nem contada. Né? Muitas delas eram ditas como aquelas que eram feitas para morrer. Né? Porque só brigava quando a criança virava adulta. Então, é lógico que tudo isso já mudou, graças a Deus. Né? Tem que ter o estatuto da criança e do adolescente, né? Para poder resgatar esse direito dessas crianças. Mas a gente descobriu que essa criança, a minha criança dentro de mim, ela continua viva dentro de mim. Né? Por isso que a gente trabalha com o corpo. Né? Porque o nosso corpo, ele tem todos os registros da minha história. Né? Eu estou aqui, mas aqui também está o Fernando adolescente, o Fernando criança, o Fernando bebê, mesmo que eu não tenha consciência sobre isso. Então, capacidade de começar a se permitir corporalmente a trabalhar essas emoções é um exercício e é um espaço, por exemplo, terapêutico, em psicoterapia, a gente trabalha isso. Não sei se eu fui claro, mas... Foi. E assim, quando essas emoções não são trabalhadas, o que isso afeta no corpo, assim? Claro que são muitas coisas, eu sei, mas você poderia citar algumas coisas, assim, que o corpo sente? Poderia citar infinitas coisas. Pois é. Por exemplo, a psicossomática tradicional, antigamente se achava que a doença, a gente verificava a doença fisiológica, né? Se não tivesse no corpo, era piti. Né? Você tem uma sensação, mas aquilo não foi, os exames não apresentam nada. Então, aquilo era psicológico, mandava a pessoa para casa, como se não fosse nada. O psicológico era não fosse nada. Né? E o psicológico tem a ver com esse mundo emocional. A psicossomática contemporânea, ela já está mais do que comprovado, com infinitos artigos, livros, né, que toda doença é psicossomática. Toda doença tem uma carga emocional muito grande, muito importante, e que atua dentro desse processo. Tanto o processo de adoecer, quanto o processo de evoluir, da evolução, da melhora. Né? Da melhora do paciente que já está adoecido, esse processo dele melhorar, ele também é feito nessa alquimia de variáveis, né? Que é o tratamento, que é a oportunidade, se você tem oportunidade ou não de se tratar, né? Num país desigual, muitas vezes a pessoa não tem nem informação e nem oportunidade de se tratar, mas se tudo corre bem, com a oportunidade de se tratar, tem esse fator que se chama, que dá um nome de emocional, muitas vezes, né, no popular fala, a pessoa tem cabeça boa, né, como se ela tivesse, ela tem cabeça boa, ela vai conseguir passar por essa. Né? E essa cabeça boa significa essas histórias todas da história da vida da pessoa, que naquele momento, né, aquilo tudo é um conjunto de vetores, de força, que fica ali presente, né, que faz essa pessoa melhorar, não melhorar, porque toda doença, por exemplo, ela é um chamado para a vida, ela é um chamado para a gente cuidar, né, da gente. Então, quando a gente adoece, por exemplo, eu tive crise renal, sempre tive pedra renal, pedras no rins, já sabia dela,
E aí, um tempo atrás, eu tive uma crise renal, foi até num desses workshops, foi um workshop aqui do Rio. O workshop parou, né? Primeira vez que eu faço no Rio, deve ser porque não é para fazer workshop no Rio. Fazendo rir. Eu sempre fazia em Itaipava, desse que eu vim fazer no Rio, mais perto de casa, e deu a crise renal. E aí eu tinha lá as pedras, né? As pedras no meu rim, e que eu tinha de cuidar, né? Então, e naquele momento ficou muito claro para mim, né? Que essas pedras tinham a ver com os meus medos, né? Que tinha a ver com o medo da vida. E o rim está medo muito da ligado ao morte. medo, né? Está ligado ao medo, né? Pelo menos na medicina chinesa, eu estudei acupuntura e isso é muito rim ligado ao medo. E eu dei nome a essas pedras, né? Medo da vida, medo da morte, medo da loucura, né? Então, os medos humanos, né? Que estavam ali presentes e que, de alguma forma, isso corporificou dentro de mim. Né? Então, poder também olhar para esse corpo com esse outro olhar, né? É como se nosso corpo tivesse várias línguas e a gente conseguisse ou não ter esse Google Tradutor dessas línguas. Às vezes as pessoas não conseguem acessar. Né? Quantas pessoas às vezes chegam no consultório e perguntam: o que você está sentindo? E ela não sabe. E ela fala um pensamento. Ela fala: não, isso é um pensamento. Isso é um sentimento. A pessoa nunca teve um espaço para sentir. E nem sabe o que é sentir. Às vezes o sentir até é feio. Né? Numa cultura machista, um homem que sente, né, que se emociona, que chora, né, às vezes ele é até excluído. Eu lembro aqui de um cliente muito antigo que ele não queria apertar a minha mão, porque terapeuta homem, com ele, e de alguma forma afetuoso com ele, isso era algo muito estranho para ele. Né? Ele olhava para mim assim, quando eu fui despedir de na mão, ele tirou a mão. Porque a quantidade de emoção, de sensações que estava passando dentro dele, simplesmente por ele estar dentro de um consultório com um homem aberto e disponível para ele, isso mobilizou ele, de alguma forma. Né? E mobilizou na história de vida dele, que está dentro de cada célula do corpo dele. Então, eu sou encantado com esse trabalho, sou encantado tanto com o trabalho da análise energética, né? E eu sou vinculado a essa Sociedade Brasileira de Análise Energética, e sou encantado com qualquer trabalho corporal. Né? A dança me encanta. Eu fico te vendo dançar, eu falo assim: meu Deus do céu, eu vejo seus vídeos, falo, é impressionante. E é lindo. Né? Então, porque a dança é um instrumento, né, que ajuda você a ter essa consciência com o corpo. Né? Então, de vez em quando eu me meto em umas coisas, né? Eu vou atrás da Cíntia, eu me meto em umas experiências. Mas então, tem uma pergunta ótima aqui para você, Fernando. Desculpa cortar você, do Alexandre Cardoso. Eu ia perguntar isso já no final, Alexandre, mas vou aproveitar que o Fernando está falando da dança. Como você vê as danças a dois e a melhora dessa saúde emocional? Não, foi ótima essa pergunta. A primeira vez que eu entrei em contato com a dança para mim, ela tem um valor, porque quando a gente nasce, né, a gente quer sobreviver. Né, porque a gente é uma criança que depende do adulto para estar vivo. Né, a gente depende desse adulto para tudo. Né? E eu até brinco que a criança que se perde no supermercado, às vezes que a gente vê aquele choro desesperado, às vezes o adulto olha de longe e fala assim: não, eu tô aqui, deixa ele tá chorando. Mas, na verdade, aquele choro é um choro de quem morre se não encontrar o cuidador. Se não encontrar a mãe, o pai. Por isso que, às vezes, na praia, né, quando a gente vê uma criança perdida, é um bate-palma, aperto no coração. Dá um aperto. Porque você olha, você sabe que você vai encontrar. Né? De alguma forma, a gente vai conseguir encontrar ali. Mas o desespero é tamanho. Né? Porque ela precisa do adulto para sobreviver. E aí, nessa história de vida, a gente vai criando estratégias, modos de pensar, sentir e agir. A gente vai construindo os nossos padrões de funcionamento. E vai se agarrando no que está pela frente, no que é possível, para a gente poder sobreviver. Uma das coisas que eu fiz para sobreviver foi duas coisas que foram muito importantes para a minha vida. 3, mas 2 mais fortes. A dança, que me acompanha a minha vida inteira, né? A dança de salão mais especificamente a partir dos 18 anos, 17 anos. E para mim foi fundamental, né? Fundamental para trabalhar a minha timidez, né? De você poder ter a possibilidade de chamar alguém para dançar, né? De ter a coragem de chamar alguém para dançar sem saber dançar. Né? Quantas vezes lidar com as frustrações, a gente está falando das emoções, dos sentimentos. No salão várias vezes. Exato, frustração de receber o não, né? Nossa, no salão, eu fui aprender a dançar forró indo pro forró.
O samba eu tive a Isso é graça curioso. de Fala para as ter. pessoas. O Fernando foi um cara que aprendeu a dançar e ele dança super bem nos bailes, sem técnica, assim. O Tipo, super bem é por sua conta, mas eu fui não, aprender, você dança super bem, eu fui Fernando. aprender a dançar indo pro salão. E quando você Poxa. chega lá, na época eu não era psicólogo, na época eu estava em outra vida, na tecnologia, né? Então, você é abandonado no salão, você não sabe muito bem como funciona. E é um conjunto de emoção que você vive ali dentro. E você Né? lembra Você como que olha a você pessoa que lidava com você essas quer. emoções Ah, eu quando nem você lembro, começou acho a que dançar? tem um ditado popular que fala assim, quando você está afogando, jacaré é tronco. É, boa. É mais ou menos na minha Ainda assim. adolescência. Eu estava me afogando e a dança apareceu e eu agarrei e era sensacional. Para mim era sensacional. Eu acho que eu não fazia tanto contato profundo com as emoções que vinham. Mas eu percebia elas, entendeu? Mas eu não entrava nessas Ó, emoções sua mulher tá falando aqui, dança super bem sim, a Cíntia. defendendo. Então, eu não entrava nessas emoções. Mas, para mim, né, a Dança 2, ela ficou nesse lugar de trabalhar, por exemplo, a timidez, o contato com o outro. Hoje a gente está em isolamento social. Né? Até Isso. essa palavra mesmo, de isolamento social, a gente tem que estar isolado mesmo. Mas é estranho, porque, na verdade, é um isolamento de corpos. Por exemplo, a gente aqui está no encontro social. É Né? verdade. Então, é um encontro social e a gente necessita desse encontro social. Né? Mas lá atrás, na dança, esse encontro, quantas pessoas, quantos adolescentes vivem em isolamento social? Eles já são isolamento social em si mesmo. Muitas vezes nas famílias, ninguém conta, ninguém conversa, ninguém abre espaço para ele. Muitas vezes, às vezes, é o bote expiatório da família, todo mundo vai, né, por ter algum problema, ou por ser uma pessoa mais temperamental, ou por estar, de repente, corporificando todo um sintoma da família, né, porque aí ele fica sendo doente e o resto da família fica sendo saudável. Né? A gente precisa de alguém para jogar as coisas nossas. Né? Então, e muitas vezes, muita gente no baile, às vezes, está isolado mesmo. Né? Primeira vez isolamento e não sabe muito bem nem como tocar o outro. Você deve ver isso muito. Né? Tem medo de Muito. tocar, medo de encostar. Pode encostar, corpo pode Sim. encostar no outro corpo. Isso, o que é isso? Isso pode, não pode? Como é que eu faço? Então, é um aprendizado também de uma relação interpessoal, de uma relação a dois. A dança a dois eu acho lindo e, principalmente, é um lugar terapêutico. Né? Isso. Ia chegar, você já está respondendo tudo que eu ia perguntar. Tem uma diferença de ser terapêutico e de ser psicoterapêutico. Né? E qual é essa diferença? Então, a dança é um espaço terapêutico. E outros espaços é espaço terapêutico. Né? Então, só para responder a pergunta dele, então tem esse espaço terapêutico da Dança 2, tem essa relação interpessoal, né, que muitas vezes você aprende mesmo a estar com o outro. Nós somos seres individuais e sociais ao mesmo tempo. Então você tem um grupo, né, o pessoal do ponto de encontro. Né? Eu tenho uma identidade grupal no ponto de encontro. Sim. Né? Então, assim, eu vou lá parece que tem modos de pensar e sentir, agir naquele grupo que me dá um lugar de pertencimento. Eu pertenço àquele grupo. E aquilo faz toda uma diferença na nossa vida. Né? Pertencer a um grupo, né? Ser olhado, né? Poder tocar o outro me tocar. Sexualidade, sensualidade, né? Descobrir a potência. A primeira vez que eu fiz a dança foi na adolescência, mas eu lembro muito bem uma vez que eu estava ali no primeiro distrito naval, eu sempre falo isso para você, né, Kelly? Tinha uma escadaria, eu nem sei se ainda tem essa escola de dança, mas tinha uma escadaria enorme, eu passei em frente, eu acho que uns 19 anos, e escutei um samba tocando lá em cima. Aí eu falei assim, vou lá em cima assistir. Quando eu fui lá, era aniversário eu nem lembro o nome dele, mas era um professor de dança, que era aniversário dele, e ele, como todos os aniversários na dança, ele estava dançando com todas as dançarinas do salão. E eu fiquei assistindo, ali na escada, ainda tímido, com vergonha de entrar, e assistindo ele dançando o samba, que era a música Chega do Swing, do Seu Jorge. Toda vez eu falo, quando eu vou fazer aula com a Você quer essa música? Vamos dançar essa música? Por quê? Porque ela tem um sentido para mim. Aquele sentido lá de trás, do Fernando que subiu aquela escada, que não tinha tanto contato com o corpo dele, que não tinha contato com a potência dele, com a sexualidade dele, né? Então, aquele Fernando lá olhou e falou, isso pode ser legal. Mas, assim, não tinha ainda corpo para dar conta daquilo. Né? Então, hoje, quando eu te peço essa música,
tem um sentido para mim, né? E isso, de alguma forma, tem uma ligação que acontece dentro de mim. Então, isso é o espaço terapêutico, né? Fora os recursos, né? A dança pode ser um recurso. Por exemplo, nesse momento de pandemia, uma das coisas que eu estou aconselhando a muitos clientes meus é fazer contato com as coisas que deixaram para trás, entendeu? Coisas que fizeram sentido na vida. Quantas pessoas começaram a tocar um violão e abandonou, né? Ou a dançar e esqueceu, né, de dançar. Às vezes ouvi um CD que eu não escuto há muito tempo, né? Porque Leu um livro que estava ali parado, né? a gente sempre reclama, né, de tempo, não posso ler, não consigo. Então, de alguma forma, é uma possibilidade de tentar encontrar na sua história esses recursos. Para mim foi a dança, né? Mas para outras pessoas pode ser outras coisas. E o recurso é como se fosse um cinto do Batman, né? Que o Batman não tem poder nenhum, né? Ele é um playboy de Gotham City, né? E ele criou aquele cinto e ele virou um herói. Então, de alguma forma, a gente precisa construir os nossos recursos para a gente conseguir nos autorregular o nosso corpo, né? Com um momento de ansiedade, um momento de medo, né? Com a situação de perda. A gente está vivendo, né, um momento em que tantas coisas estão sendo interrompidas, né? Vidas, projetos, trabalhos. Então, é um momento de muita autorregulação. Essa autorregulação, ela é importantíssima, né? E deixa eu silenciar, senão não vou continuar falando, não deixa nem você perguntar. Não. O Alex perguntou qual é a aula que você faz no ponto. Ele faz aula particular, Alex, comigo. Eu queria ele muito é meu aluno fazer particular. Aula no ponto. O Fernando trabalha muito, atende muito, né, Fernando? E ele não tem muito tempo de ir lá no centro da cidade, fazer aula, então ele faz aula particular, ele e a mulher dele. Eu fiquei sem fazer aula no ponto. Fiquei sem fazer aula de dança muito tempo, ensaiando ir para o ponto fazer aula. E aí a gente nunca conseguia. E aí a gente resolveu chamar a Kelly e ver se a gente consegue ir no baile do ponto. Já é um. Se a gente ir no baile, já é bom. Isso. Toda sexta eles me mandam quase assim, mandavam, né, mensagem. Ei, Kelly, tem baile hoje? Tem. Aí no dia seguinte, aí, Fernando, foi? Não conseguimos. O filhote às vezes exige aí esse momento. Fernando, você pode compartilhar os motivos que as pessoas buscam a dançar? Eu poderia responder isso, óbvio, mas seria a minha visão. Talvez seja você. Mas eu perguntei, eu fiz essa pergunta para a Marli também. Você, enquanto terapeuta. Eu encontro com a Marli. Sim, eu vi. Você, enquanto terapeuta, você recomenda muito a dança, né? Para os seus terapeutas. Para os seus pacientes. Quando você recomenda. Também. Sim, né? Também. Quando você recomenda, por que você recomenda, além dessas coisas que você já disse, que você sabe os benefícios da dança? Na verdade, tem muitas pessoas que são, digamos assim, tem muitos recursos, né? Mas tem muita gente que não tem recurso, né? Não tem de onde tirar. Então, essas pessoas, às vezes, a gente tem que ir tentando, achando uma forma. Eu sei o benefício, né, do trabalho, né? Por exemplo, tem uma identidade grupal, né? Eu sei que vocês socialização, eu sei que vocês recebem muito bem as pessoas, né? Um processo de inclusão. O ponto tem uma característica de ser no centro da cidade, né? Então ele tem um lugar plural que combina com o Rio de Janeiro, que combina com o momento atual que a gente está vivendo, na necessidade da população, do povo, das pessoas. Então o ponto tem um lugar estratégico também que então, é um lugar que, quando é possível, eu muito tento, indico, para tentar, de alguma forma, a pessoa conhecer, né? Às vezes, para trabalhar a própria sexualidade, sensualidade, né? Muitas vezes as mulheres ficaram casadas anos e anos e anos, depois se separam e se deparam com a sua sexualidade não apropriada dela, né? Como se ela não fosse dona da sexualidade dela. Então, tem todo um processo terapêutico para ela começar a descobrir que essa energia é dela, que essa potência, né, potência de agir, como fala lá o Spinoza, e esse potencial, né, de vida é dela. Né? O que acontece muitas vezes, a gente vai dando crédito aos outros e esquece de tomar para a gente. Isso é meu, o corpo é meu, né? A emoção é minha. E eu poder tomar isso para mim é um grande lugar na vida, porque aí eu consigo não só... porque tem que começar em algum lugar. Então, assim, às vezes, na terapia, é difícil, nem sempre começa na terapia. Às vezes começa com a vida. Às vezes a pessoa descobre a dança antes de descobrir a terapia. Ou descobre a dança durante a terapia.
E a dança começa a fazer a pessoa a entrar em contato com o corpo dela de uma forma muito profunda e começa a gostar do corpo dela. Entendeu? E gostar de fazer movimentos, e gostar do lugar da sedução, e gostar da sensualidade. Né? Então ela começa a descobrir que ela pode, né? Como mulher, ela pode ser dona de si e ela pode viver a sexualidade. Né? E com o homem, o lugar do respeito, né? O lugar do cuidado, né? Esse lugar de você poder aceitar o não, né? Porque sei que na dança tem essa coisa de não dizer não na hora de chamar para dançar. Mas na prática do baile, nem sempre é assim, né? No dia a dia. Eu tenho umas também coisas... você poder receber não é um aprendizado na vida. A gente receber não, eu acho poder dizer não. Trabalhar a polaridade, né, Fernando? Eu tenho, enquanto professora de dança, assim, enquanto pessoa mesmo, eu vejo os benefícios de um não. Eu acho que o não é muito importante. Eu falo para os meus alunos, claro que a gente, se tratando de dança de salão, que é uma dança, nasceu com uma dança social, com uma interação social, é óbvio que a gente quer tratar todo mundo muito bem, quer socializar, mas a gente é um ser humano também, e que naquele momento pode ser que você não queira dançar, você não queira estar com uma outra pessoa, você não queira dividir um outro momento com outra pessoa, né? E tá tudo bem, eu falo para meus alunos, tudo bem de você ouvir o não, o que eu tenho que aprender é a lidar com esse não, quem está ouvindo. Exato. E outra coisa, aprender a lidar e entender por que o outro não quer dançar com você. Pode ser que o outro não queira dançar com você porque realmente o outro, naquele momento, ou, sei lá, está cansado, tem outras coisas externas acontecendo. E pode ser que o outro não queira dançar com você porque é legítimo que o outro queira estar com uma outra pessoa, queira dançar com alguém que se conecte com ele ou com ela. Né? Então, o que eu, Kelly, posso fazer? E isso é muito difícil, acho que você pode falar disso melhor que eu, mas essa é a minha observação enquanto professora de dança. É mais fácil a gente colocar a culpa no outro, jogar um pouco da nossa dificuldade para o outro, do que parar e olhar para dentro e falar o que eu preciso melhorar. Então, o que eu danço assim, né, assado. Esse lugar que você está falando é o lugar da psicoterapia. Entendeu? Porque, assim, é a diferença do terapêutico e do psicoterapêutico. Processar esse conjunto de emoção que acontece dentro da gente, eu, na adolescência, vinha a emoção, mas eu não processava. Não tinha capacidade nem corpo para processar aquilo. E, às vezes, tem processamentos, tem processador dentro da gente, que ele só se dá numa relação empática, que é essa relação, por exemplo, de um terapeuta, de um psicoterapeuta, né, que ele vai construir esse campo empático. E essa relação intersubjetiva, ela facilita a gente poder entrar em contato num lugar mais profundo, né, com esse processador, né, isso que você está dizendo, porque às vezes eu tenho uma ideia, eu penso sobre isso, mas a minha emoção ainda está aqui, né, porque a cabeça, a razão está no pós-doutorado, e a emoção está comendo papinha de bebê. Um hiato. Isso não tá equalizado para ninguém, né? A questão é a seguinte: eu sei desse ato, eu estou em contato com esse ato, eu estou trabalhando isso em mim, né? Eu estou trabalhando tanto nos espaços psicoterapêuticos que eu pessoalmente acho que os artistas, de maneira geral, eles são sensíveis, né? São pessoas incríveis e graças a Deus existem eles. Eu admiro todos eles, né? Na música, na dança. Então, e é um espaço que muitas vezes eles buscam, né? Porque é muita coisa interna aqui, né? E eu preciso, só aqui não funciona, só na mente não funciona. Eu posso ter 3 portas na minha frente para eu entrar. Na minha cabeça eu posso falar assim, eu posso entrar nas 3. Aí eu vou consultar qual a minha capacidade de entrar, de me mover da minha cadeira, abrir a porta e entrar. Aí eu só posso entrar em uma. Eu estou escolhendo uma porta. Não estou, porque a emoção tem a ver com a ação. Então, aprofundar, por isso que eu acho que é um casamento bacana, o lugar terapêutico, seja a dança, seja a música, né, como a Marlene falou da semana passada. Faz a gente trabalhar esses lados mesmo, né? Faz você estar nesse casamento perceber, o tempo todo, nesse processamento da pele para dentro e da pele para fora. Da pele para dentro e da pele para fora.
e você vai trabalhando isso. E isso te dá uma potência na vida, né, de você poder tomar a sua vida para você, né, ocupar esse espaço e tomar a sua vida. Sem dúvida nenhuma, um carro 3.5 sobe uma ladeira muito mais fácil do que um carro 1.0. E às vezes a gente tem um carro 3.5 que sobe a ladeira com o freio de mão puxado, entendeu? E andando devagar, porque eu não consigo me apropriar disso. E muitas vezes na dança, eu me dou o direito de experimentar um pouquinho. Aí eu chego lá, eu faço aquela dança fantástica lá que vocês fazem, e eu experimento aquele corpo todo. Aí acabou o baile. Parece até aquele filme lá que o cara fica mancando, de repente no final do filme ele vai andando e vai se transformando em outra coisa. Aqueles atores fazem com o corpo coisas sensacionais. Aí você fala, pô, esse cara aí que era o vilão da história, às vezes a pessoa está lá e de repente no corpo ela cresce. Né? Quantos atores crescem, sobe no palco e você fica assim, caramba, né? Então, eu experimento é uma congelada. Viu uma ligação que entrou. Eu experimento um pouquinho da minha potência e depois eu recuo e eu ainda não tenho como apropriar. Era o que eu fazia na adolescência. Né? Eu experimentava um pouquinho da minha potência. Mas na terapia, eu agradeço a todos os meus terapeutas, até o de hoje, o de ontem e o futuro que vai ser o próximo, porque foi muito importante esse espaço para mim. Porque é isso, é apropriar do seu corpo. Diga. Teve uma aluna minha que perguntou. Teve uma aluna minha, tem uma perguntinha aqui, mas ela perguntou assim, a Neide: por que as mulheres não tiram os cavalheiros? Bom, isso já mudou, tá, gente? Pode tirar. Então, meninas, convidem os homens para dançar. Ou as mulheres. Eu fico porque torcendo. Não é isso. Porque a gente conquistou tanto espaço nós mulheres no mundo, né? A gente reivindicou tanto, conquistou tanta coisa. E eu falo para as mulheres, para as minhas alunas, por que não conquistar espaço dentro de um abraço de dança? Por que não? Porque eu não posso convidar alguém para dançar. Se eu quero, foi o que você falou, né, Fernando? Você tomar para si, você se resgatar, né? Resgatar, ver quem que você é. Se tomar conta de quem você é. Então, pegar para si, chamar a responsabilidade para você. Você falou dessa mulher que vai dançar e que realmente tem que aprender a lidar com a sua sexualidade. Tomar para si, saber, eu quero isso, eu não quero isso. Eu gostaria de ir lá tirar para dançar, eu não quero tirar para dançar. Então, pode, viu, Neide? E os homens também têm que tomar a sua sexualidade para si. Porque é fake esse lugar, né? Da prepotência masculina e do machismo. É tudo fake nesse sentido, eles não são apropriados deles. Né? Tem um livro do Lowen que chama Sexo, Amor e Seu Coração, que ele trabalha estudando as pessoas que infartaram, né? E como essas pessoas estavam desconectadas do coração. Né? O nível de infarto masculino é muito maior do que o feminino. Então, a capacidade de você abrir o seu coração e sentir essa emoção ela é sentida de formas diferentes por cada pessoa. Dependendo das minhas tensões musculares, que tem a ver com, né, que o Reich vai falar das couraças, o Reich e o Lowen, né? Mas essas tensões, ela me impede de sentir mesmo a emoção, de ter prazer. Às vezes eu estou tão fechado que eu não consigo expressar a emoção, nem chorar. Às vezes a lágrima é aquela lágrima tímida, né? Que cai. Às vezes quando acontece isso no consultório e a pessoa nunca chorou na vida, a gente pergunta, o que essa lágrima está falando? Né? Porque às vezes é uma lágrima. Entendeu? Por muito menos eu já tinha chorado muito mais. Então, abrir essa possibilidade, entendeu? De ser afetado, de afetar. Né? O mundo precisa muito disso. Né? Desses corpos vivos, inteiros, em contato, né, com as suas emoções. E a gente leva a dança, qualquer manifestação de arte, ela se transforma junto com a evolução do mundo, né? Então, a dança ela foi sofrendo uma grande transformação, claro, ao longo do mundo. Então, e a gente carrega como nós temos crenças limitantes, a gente carrega para a dança crenças que nos limitam. Uma delas é essa de que a mulher não pode chamar o homem para dançar. E de que o homem é o quem conduz, é que tem a responsabilidade por tudo. E se você erra, é porque a culpa é de quem está levando. Então, vamos mudar um pouco isso. Eu tento, aos poucos, com muita gentileza e carinho com as minhas alunas,
eu falo gentileza e carinho porque eu sei que elas aprenderam dessa forma e eu também tenho que ter cuidado de não impor, né, a minha forma de pensar, mas de mostrar para elas que tem um outro lado também e que essa live vai ficar salva assim, tá? E que as coisas estão mudando e que agora eu posso ir lá e posso convidar alguém para dançar. E que tá tudo bem também de eu dizer não quando eu não quiser dançar. E tá tudo bem também de ouvir, vamos trabalhar esse lado, de ouvir ou não. Nem todo mundo vai querer estar com você. Nem todo mundo vai se conectar com você. Né? Na vida é assim, nem todo mundo vai... eu danço há muitos anos e danço, tenho a oportunidade de dançar com os melhores dançarinos, enfim, né? E mesmo com muitos dançarinos bons, eu não me conecto às vezes. Às vezes eu não gosto de dançar, às vezes eu prefiro dançar com o meu aluno, que tem a minha energia, que tem a conexão comigo. Então, e eu já ouvi não, e eu já disse não. É isso, né? Vamos ver uma perguntinha que tem aqui, Fernando? Diga. Fernando, pode falar um pouco sobre a importância da constelação familiar na relação corpo e emoções? Eu já ia perguntar isso para o Fernando. Deixa eu falar um pouco, mas deixa eu tentar falar de forma simples e breve. Constelação familiar é um encontro recente meu. Eu sou psicoterapeuta corporal, ainda sou vinculado à Sociedade Brasileira de Análise Energética e trabalho com abordagem sistêmica familiar, né, onde eu fiz a formação no núcleo do Moisés Grossman. E a constelação familiar eu fiz com o Álvaro, que é um cara super bacana. Mas, para mim, a constelação familiar ela vem dentro de um processo terapêutico. A constelação familiar é uma técnica terapêutica. O próprio Bert Helling, né, que é o fundador, ele fala de uma ponte terapêutica. Né? Então, como eu sou terapeuta, como eu já trabalho, né, com consultório clínico, né, eu sempre vou buscar formações que vão me dar recursos para esse trabalho com os meus clientes, para esse trabalho emocional, né, de poder realmente ajudar esses clientes a fazer essa ponte. A constelação familiar me encantou por causa disso, né? Porque ela é um trabalho que envolve o campo das relações, né? A gente tem uma história que vem desde da nossa... A gente nasceu já fazendo um download de todas as nossas histórias familiares, né? De gerações passadas, tudo está presente dentro da gente. A gente não olhar para isso é como se você atravessasse a ponte Rio-Niterói com o retrovisor fechado. Pode ser que você não esbarre nada, mas a chance de você esbarrar é muito grande. Porque a força que tem a família da gente e essas forças familiares que estão dentro da gente, se a gente não olha para isso, a chance de se conduzir, quantos padrões de repetição a gente vai repetindo, né, na vida, padrões de pai, padrão de avô, de avó, de mãe. E a constelação familiar é uma técnica que trabalha isso. E de forma corpórea, né, porque você chama os representantes para poder representar uma questão, você leva uma questão, e você chama os representantes para representar essa questão. E, de certa forma, está tudo presente no presente. Quando a gente está aqui, por exemplo, eu estou aqui agora com vocês e estou com a Kelly. Nesse momento aqui, no meu campo, está todo mundo. Né? A nossa ação ela não está desconecta da nossa história, do nosso passado emocional, está sempre presente. Então, a partir do momento que eu trago uma questão e eu abro isso para um grupo de pessoas, é uma descoberta fantástica do Bert Helling, que a gente pode trabalhar essas relações, esses nós que aconteceram na nossa história passada, que me impede hoje, por exemplo, de tomar a minha vida. Né? Tomar a minha vida é tomar o meu corpo, né? Tomar minha autonomia. E o que isso tem a ver com dança? Corpo, autonomia, vida, vitalidade. Isso tudo tem a ver com a potência da dança. Né? Porque você pode usar a dança como eu usava também muitas vezes, que era aquele negócio, eu tenho um momento que eu vou viver aquilo, mas na minha vida mesmo, íntima, particular, eu não consigo levar essa potência toda, eu não consigo trazer isso para meus propósitos, para meus projetos, isso vai se perdendo, vai se esvaindo, e aí eu vou subir a montanha com aquele carro 3.5, mas usando ele como se fosse 1.0. 1.0. Mesmo tendo consciência que eu tenho muita potência. E às vezes a impossibilidade de eu utilizar essa minha potência da vida, né, ou mudar alguns padrões de comportamentos, né, eles estão ligados à nossa história familiar. Então, a constelação familiar ela vem juntar essas duas coisas. Né? A minha escolha de fazer a formação com o Álvaro foi muito porque ele também utiliza muito o corpo. Porque, para mim, essas coisas elas vão se encaixando. Mas eu não consigo olhar para a constelação separado, porque, para mim, ela nunca foi separada
de estar dentro de um processo terapêutico. Então, eu só consigo falar dela dentro de um processo terapêutico, né? Agora, fora, ela é usada como uma ponte terapêutica, né? Às vezes, eu até não faço a constelação com o meu cliente, eu encaminho para uma outra terapeuta querida e amiga, Ana Isabel, né? Onde ela vai e faz a constelação. Muitas vezes, eu participo da constelação do meu cliente, né? Nesse outro lugar, né? Não no lugar de quem está constelando, né? E isso depois volta para o consultório como conteúdo para trabalhar. Isso tudo vai ajudando a gente nesse processador da pele para dentro, né? Quanto mais apropriado, né, do nosso corpo, mais a gente toma a nossa vida, mais a gente fica atento, mais eu consigo processar, por exemplo, quando eu tenho aula com a Kelly me xinga, né, me chama atenção, fala, Fernando, você vai me chamando atenção no meu corpo, mostrando como coloco o braço, na minha ansiedade. Quando ela me dá esses toques, para mim, eu falo até com ela, eu escuto isso a minha vida inteira. Então, assim, para mim, entra num lugar dentro de mim, num lugar muito mais profundo, nesse sentido de que eu estou em processo terapêutico com essas minhas questões. Então, eu até agradeço demais às vezes, a dica que ela dá, que ela está me ajudando a sambar, mas ela, ao mesmo tempo, as dicas que ela dá olhando para o meu corpo e com toda a experiência que ela tem corpórea, ela também me dá uma dica para esses meus processos emocionais. Então, isso que é bacana, porque acaba sendo um grande bate-bola. Porque eu fiz constelação familiar, eu nunca tinha feito, o Fernando já me chama há muito tempo. E aquela coisa de estar sempre viajando nos finais de semana, trabalho. E aí teve uma semana que eu estava no Rio e eu fiz, e eu amei, Fernando, como que aquilo foi importante para mim. Gente, que vocês estão assistindo aí, se vocês não já puderem fazer constelação familiar, façam. Eu vou falar do Fernando, que foi com quem eu fiz. Ele foi incrível, assim, conduziu o processo com uma maestria enorme. Conhecer você como meu aluno, né? E você até perguntou, você vai ficar à vontade de fazer? Porque tem essa coisa terapeuta, né? Paciente, você é meu aluno e tal. Mas eu falei, não, tudo bem, Fernanda. E foi tão importante. Eu trabalho com dança e eu gosto de me permitir. Eu estava num processo que eu precisava daquilo, né? Minhas emoções estavam muito mexidas. E foi muito importante para mim. Eu lembro que você falou assim, no processo, né? Com todo mundo que estava lá. O que o seu corpo está querendo dizer? Quando você se coloca no papel, né, em vários papéis, o que o seu corpo diz? E é legal falar disso, porque o tema é o corpo e as emoções, e às vezes você se pega falando, espera aí, o que o meu corpo está dizendo? A constelação faz com que você olhe para dentro. O que o meu corpo está dizendo nesse momento? E às vezes você não sabe. Está ali, o teu corpo está dizendo, está retraído, né? Está tenso. Então, foi muito importante ter feito a constelação para mim nesse processo. Até de autoconhecimento mesmo. Sim, para mim também, as que eu fiz, é fundamental. Tanto que eu fui fazer a formação depois de ter experimentado a constelação na minha vida e o efeito que isso dá na minha vida. Porque, na verdade, a gente quer transformar as nossas vidas. Todo mundo. Né? A gente não... Que é uma das coisas que me fez me apaixonar pela análise bioenergética, que é um processo terapêutico autêntico. Né? E o terapeuta está ali. Né? Então, ele está disposto a mexer com as questões dele. Né? E isso é muito bacana, né? Quando não só da análise bioenergética, mas de outras linhas, quando trabalha essa possibilidade de você ficar inteiro diante do outro. Porque isso faz muito bem para a gente, né? Que é uma relação muito original, genuína, né? E que a gente sente falta. Né? E isso é muito curativo, porque todo trauma da nossa vida foi feito em relação. Então, todo trauma ele só é possível ser desfeito em relação. Sozinho, eu não consigo. Sozinho, a gente não é feito para ficar sozinho. Né? De alguma forma, a gente é um foi feito para se relacionar, né? Somos seres relacionais. E coletivo ao mesmo tempo. Por que é tão difícil, por exemplo, viver esse momento de isolamento? Né? Por causa disso, porque é contra, a gente precisa se afastar para a saúde, né? Para a vida, para a preservação da vida, mas ao mesmo tempo a gente é acionado nessa busca do outro, nesse encontro com o outro. Né? E isso é muito forte, por quê? Porque é isso que vai me ajudar nessa autorregulação energética. Né? Porque o nosso corpo, eles são vários. Tem um terapeuta da análise bioenergética, um grande mestre francês, chama Guy Tonella. Ele fez um exemplo que eu nunca mais esqueci, que ele compara o nosso corpo a uma casa, aí ele coloca lá embaixo da casa
os processos energéticos, depois o processo sensorial, que tem a ver com as sensações do corpo, depois o processo motor, depois o emocional, depois das representações. É como se cada uma área dessa fosse um andar, né? E a gente precisa construir escadas, elevadores, para a gente conseguir acessar essas áreas. Essas são várias línguas que o meu corpo fala, entendeu? E se eu não estou acostumado a ouvir, e às vezes eu até escuto, mas eu não sei traduzir. E às vezes acontece muitas vezes na dança. Você escuta teu corpo, né? Eu me aventurei na dança contemporânea por algumas aulas e muito influenciado pela Cíntia, mas foi super bacana, né? Porque é uma eu dança... recomendei ontem isso para os meus alunos, fazer dança contemporânea. Porque assim, eu sempre era o aluno mais atrasado da turma, porque eu sou bailarino, né? Coloca a perna aqui na perna. E eu sempre o mais atrasado, mas era tão bacana, porque eu era tão respeitado na turma, né? Eu fazia com a Lavínia e com o Nelson na Débora Cook. E eles me respeitavam tanto, e vibravam tanto de eu estar lá. E para mim, aquilo ali, lógico que eu não tinha nenhuma pretensão de ser um dançarino contemporâneo, mas aquilo ali para mim era terapêutico. Porque aquele momento dali fazia eu fazer contato com processos e me ajudava na minha autorregulação. Fernando, nosso tempo está acabando, tem 4 minutinhos, mas tem uma pergunta importante aqui também do Alexandre. Você queria que você respondesse rapidinho. A sede das emoções ficam em algum lugar específico do corpo ou cada um as cedia em um lugar particular? Então, a gente acostumou a falar na cabeça, né? Essa é a primeira fala que vem, né? É como se tudo tivesse no cérebro, tudo tivesse aqui na cabeça. No nosso cérebro tem várias regiões, né? E que tem um sistema límbico, que é o sistema das emoções, que está lá no cérebro, aqui dentro da nossa cabeça. Só que as emoções, elas estão presentes em todo o nosso corpo, em cada célula do nosso corpo, né? Não tem um lugar específico. Quanto mais consciência corporal você tiver, mais você vai fazer contato com ela, né? Quanto mais você tiver consciência do seu pé, mais você vai escutar o seu pé, né? Quanto mais eu tenho consciência do meu rim, mais eu vou poder estar sensível a essas questões do medo, essas questões do meu corpo. Então, a consciência corporal, ela vai me ajudar nessa escuta, né? E o trabalho terapêutico vai me ajudar na apropriação desse corpo para a minha vida. Porque não é só para subir no palco para dançar, ou não é só para ir para o baile dançar. Eu posso usar essa potência para passar num concurso, para poder dar conta do meu casamento, para poder me separar de um casamento que está fracassado, para poder lidar com os meus filhos, para poder assumir a paternidade. Então eu posso, de alguma forma, tomar essa minha energia para a minha vida, porque isso é meu. Né? Então está no corpo todo essa emoção, ela não está numa área específica. Muitas vezes a gente faz assim, né? No coração está o sentimento, né? A gente fala assim, aqui presente, né? E é verdade, o coração é muito importante na vida. Mas Fernando, tá acabando. 1 minuto para acabar. Eu gostaria muito de agradecer todo mundo que está aqui. Esse papo renderia mais. Muito obrigada a você por esse papo. Eu amei. Muito obrigada. Eu vou deixar salva lá a live aqui. Então, recomenda aí para todo mundo assistir aqui no meu feed. É isso, Fernando. Onde que as pessoas podem te achar? Deixa eu falar rapidamente, né? Eu queria agradecer a você, né, por essa oportunidade de estar falando para esse público da dança, né? Quem desejar fazer terapia, buscar terapia, ficou interessado, né? Vocês podem entrar, por exemplo, no Instagram da Saberge, né, que é a Sociedade Brasileira de Análise Bioenergética. Lá vai ter uma rede de terapeutas competentes que estão investindo a vida nesse trabalho. Então, vocês vão conseguir por lá achar mais perto da sua casa ou mais longe da sua casa. Vocês vão estar bem amparados nessa sociedade. Tá? Muito obrigado, querido. Eu que agradeço. Gratidão pelas suas palavras. Eu não consigo ler o nome das pessoas todas aqui. Mas, tem muita coisa. Gente, muito obrigada, Cíntia. Um beijo. Vamos marcar uma outra live falando de um outro assunto de bioenergética. É sempre bom ouvir isso aí de você. É isso, um grande beijo. Muita gratidão a todo mundo, viu? Um beijo, Kelly. Obrigado por tudo. Um beijo. Dancem e façam terapia. Cuidem de vocês.